O ministro Ricardo Salles começou 2020 com um plano ambicioso. Estava de olho na Medida Provisória 900, que autorizava a criação de um fundo privado bilionário abastecido por multas ambientais. Segundo Alessandro Vieira, relator da MP no Senado, a expectativa era que esse fundo arrecadasse 15 bilhões de reais em multas. Pelo texto original da MP, as diretrizes de gestão e destinação dos recursos seriam estabelecidas em ato do ministro de Estado do Meio Ambiente, ou seja, Ricardo Salles, sozinho, teria as chaves do cofre. Mas apareceu um inimigo para atrapalhar os planos de Salles: o novo coronavírus. A MP 900 precisava ser votada até 26 de março. Naquele mês, a OMS declarou pandemia, o Congresso teve outras prioridades e o texto caducou, perdeu a validade. No mês seguinte, na famosa reunião ministerial sem pauta de 22 de abril, Ricardo Salles mostrou que já enxergava no vírus uma oportunidade. Um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. E deixar a AGU, o André não está aí, né? E deixar a AGU de stand-by para cada pau que tiver, porque vai ter. O passamento da boiada já estava acontecendo. Em março, o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, recebeu uma nota de agradecimento e esperança do Centro das Indústrias do Pará, que representa os madeireiros do estado, por ter liberado a exportação de madeira de origem nativa sem necessidade de uma autorização específica. Em setembro, Ricardo Salles foi ao Twitter publicar um vídeo com o título "Amazônia não está queimando". O vídeo era assinado pela Associação de Criadores do Pará. Nos primeiros segundos, o vídeo mostrava um mico-leão dourado, bicho exclusivo da Mata Atlântica. O Pará responde por quase metade de todo o desmatamento na Amazônia entre agosto de 2019 e julho de 2020, de acordo com dados do INPE. O desmatamento no Pará aumentou em 34% em relação ao período anterior. Na Amazônia como um todo, o aumento foi de 9,5%. Hamilton Mourão entrou na Black Friday e disse, sem citar estudo específico, que as estimativas indicavam o dobro do aumento. Tudo isso mesmo estando em curso a Operação Verde Brasil 2, uma operação para inglês ver, comandada pelos militares, que custa mais caro que a fiscalização do IBAMA. Não foi só a Amazônia que pegou fogo em 2020. O Pantanal, que segundo o IBGE foi o bioma mais preservado entre 2000 e 2018, teve o seu pior ano em número de queimadas. Até o fim de setembro, perdeu quase um quarto de sua área. Ainda no auge da crise do Pantanal, o que fez o governo? O IBAMA mandou recolher os agentes de combate a incêndios, supostamente por falta de dinheiro. Mas dinheiro existia, porque a execução orçamentária do Ministério é muito baixa. Precisar interromper, a resposta é não. Ele teria que ter gerenciado esse problema desde o início do ano com o Ministério da Economia. É um problema que não é orçamentário, o IBAMA tem autorização orçamentária, na verdade, para gastar bem mais do que ele gastou até agora. A execução orçamentária do IBAMA está bem aquém do que deveria. Então, por exemplo, na ação de fiscalização ambiental, até essa data, 21 de outubro, só tinha liquidado 39%. Na ação de incêndios, 48%. Aquele dinheiro da Lava Jato, 50 milhões da Lava Jato, 35% mais ou menos até essa data. Então, na verdade, o IBAMA está gastando menos do que deveria esse ano e tinha autorização orçamentária para bem mais do que ele fez até agora, do que ele liquidou
recebeu até agora. Qual é o problema? O problema é de disponibilidade financeira. Esse é um problema contábil do Executivo. E o ministro Salles sabia que tinha esse problema, porque ele foi gerado quando o Supremo colocou o dinheiro da Lava Jato para fiscalização ambiental e prevenção e combate a incêndios. Gente, se não está resolvendo com o Ministério da Economia, chame a Casa Civil, tem Presidência da República para isso, que é o órgão que faz esse tipo de articulação quando os ministérios não estão se entendendo. Além de atribuir responsabilidade a uma falta de dinheiro que não existia, o governo decidiu criar um novo herói, o boi bombeiro. Até a ministra Tereza Cristina, em depoimento à Comissão do Pantanal no Senado, falou dessa criatura mitológica. Os dados do próprio governo desmentem essa tese, já que o número de focos de calor no Pantanal nos últimos anos variou muito, enquanto o rebanho se manteve praticamente estável. Em agosto, Ricardo Salles recebeu em Brasília uma comitiva de garimpeiros da região de Jacareacanga, no Pará. Como revelou a revista Época, a reunião não teve ata nem lista de presença, ou seja, foi oficialmente clandestina. No fim de setembro, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, presidido por Ricardo Salles, revogou 2 resoluções que delimitavam áreas de proteção permanente em manguezais e restingas no litoral. A revogação abriria espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias. Rosa Weber suspendeu a decisão do CONAMA, chamando-a de aparente retrocesso no campo da proteção e defesa do meio ambiente. Enquanto o desmatamento crescia, o orçamento não era executado e o mico-leão dourado e o boi bombeiro apareciam para mostrar que está tudo bem, outra figura atraía o foco da imprensa, o vice-presidente Hamilton Mourão. Na prática, é ele quem responde pela pauta ambiental do governo. Muito bem, muito obrigado pela pergunta, CD Silva. Vamos colocar as coisas assim no seu devido lugar. Enquanto Ricardo Salles se ocupa de agendas mais importantes, como visitar Fernando de Noronha. O maior truque de Salles neste ano foi convencer o público de que quem responde por todas essas boiadas é Mourão.